Bom dia, meus queridos irmãos, ouvintes, amigos que estão comigo neste canal do YouTube, estudando a palavra de Deus. Que a graça renovadora do nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja sobre você nesta quarta-feira, iluminando graciosamente os seus caminhos. E eu peço ao Senhor Jesus que te dê sensibilidade para ouvir a voz de Deus, que te dê sensibilidade para que você possa ouvir a palavra de Deus e ser abençoado e crescer na fé, crescer espiritualmente, entender o propósito que Deus tem contigo, comigo aqui neste mundo, aqui nesta terra. Em nome de Jesus, é isso que eu desejo a você e que peço ao Espírito Santo que traga a revelação da palavra ministrada ao seu coração. Quando você ouvir aqui no YouTube, quando você for para a igreja, quando você ouvir outro servo de Deus ensinando, ministrando, que você possa estar sensível à voz do Espírito e que ele fale fortemente ao seu coração. Em nome de Jesus, amém? Que a graça de Deus seja sobre todos nós neste dia, nesta manhã. Continuando falando sobre bênçãos e maldições, eu quero compartilhar com vocês alguns exemplos de maldições em famílias. E quero falar dentro do texto de Gênesis 3, versículos 6 ao 10. Amém? Nós sabemos, pela palavra de Deus, que a maldição ela entrou na vida do ser humano desde Adão e Eva. Foi através do engano e da desobediência. Eva se deixou enganar por Satanás, aceitando assim um dos seus métodos principais, ou seja, desviar as pessoas do caminho e da verdade de Deus. A Bíblia fala, irmãos, que o inimigo das nossas almas, Satanás mesmo, ele cegou o entendimento dos homens para que as verdades espirituais, para que a glória de Deus, sabe, não chegue até você, até a minha, até a tantos outros, né? Por causa da cegueira e por causa da desobediência. Vamos falar sobre Adão. Vou falar assim mais com as minhas palavras. Adão, ao invés dele se voltar contra a desobediência da sua mulher, ele concordou com ela e abriu a porta do seu coração para uma decisão que custaria o sofrimento de ambos, dos dois e de toda a humanidade, além de destruir a comunhão deles com Deus. Eu vou ler o trecho de Gênesis 3, versos 6 ao 10, que diz assim: E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhes: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Amados, quando Adão decidiu virar as costas para Deus e fazer a sua própria vontade, imediatamente viu-se destituído totalmente da glória de Deus, descoberto. Ele se viu desnudo, nu, totalmente desprotegido, acompanhado do espírito do engano. Na vida deles também veio o espírito de acusação. Adão e Eva sentiram-se necessidade de esconder-se. Adão, como autoridade, como sacerdote, ele deveria ter sido mais cuidadoso, mais atento ao que a sua mulher estava fazendo.
No primeiro momento ele concordou com o erro e em seguida acusou-a de tê-lo incentivado a desobedecer também. E o próximo passo de Adão foi tentar fazer alguma coisa com as suas próprias mãos para encobrir o seu erro e assim sentir-se melhor, né? Ele encontrou uma figueira, fruto da terra, e fez das suas folhas uma vestimenta, uma cinta para si e para Eva. Mas Deus, ele interveio ensinando a Adão o que a Bíblia diz aqui para nós. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Isso está em Gênesis 3, 21. Aí nós vemos o primeiro animal sendo imolado, representando o Cordeiro de Deus, que nos cobre de todo o mal, que nos limpa de todo o pecado. É como se Deus estivesse dizendo: Adão, não adianta você querer fazer as coisas com as suas próprias mãos. O erro agora só se conserta com o sacrifício do Cordeiro Santo de Deus. O agir de Deus, amados, inclui também o perdão e a promessa de salvação. A atitude errada de Adão refletiu na família dele, que nós vamos falar sobre esse assunto amanhã. Nós vemos que a atitude de Adão recaiu sobre o seu filho, Caim. Não é verdade? Caim, ele cresceu numa família que conhecia Deus. Então, nós, pessoalmente falando, você também pode analisar a história, eu acredito que Caim, ele não era mau desde o princípio. Ele tinha um irmão, Abel, que era o seu irmão mais jovem. E nós vemos a história falando sobre Caim e Abel. Mas nós não vamos falar sobre isso hoje, mas amanhã. Então nós vamos eu vou dizer para vocês que vocês estudem e que vocês leiam a palavra de Deus sobre a criação, né? Quando Deus criou os céus e a terra. Então nós vemos na história da palavra de Deus que Deus, ao criar o homem, o colocou no jardim do Éden, que quer dizer jardim das delícias. Segundo os estudiosos, esse jardim é lá no Iraque. E Éden quer dizer jardim das delícias. Deus os criou e deu tudo a eles, tudo prontinho. Mas o inimigo das nossas almas arrumou uma maneira de levá-los ao pecado e a desobedecer a Deus. Então nós vimos e conhecemos pela palavra de Deus a história, né? O nosso Deus que é eterno e que é um Deus com objetivos, com propósitos, com planos, com desígnios para você e para mim. Foi desobedecido na ordem que ele havia dado a Adão. E Adão, pelo pecado, ele trouxe morte ao mundo. Mas nós sabemos que pela morte e ressurreição do último Adão, Jesus Cristo, o homem, você e eu tivemos e temos o nosso relacionamento e a nossa comunhão com Deus restaurados totalmente. E agora, por meio de Jesus, nós podemos usufruir de volta das bênçãos que tinham Adão e Eva antes de pecar. Inclusive o dom da imortalidade. Pense nisso. Por intermédio de Jesus Cristo, amados, nós somos feitos de volta à imagem de Deus, aperfeiçoados e habilitados para sermos ministros e sacerdotes por meio de Jesus Cristo. Recebemos a mesma autoridade, a mesma unção que foram outorgados ao primeiro homem. E estamos, amados, por Jesus,
através de Jesus, capacitados a enfrentar Satanás e todos os seus anjos. Nós temos o poder do primeiro Adão para nos defender contra todas as tentações e contra todos os ataques do maligno. E como filhos de Deus, como filhos desse Deus Altíssimo, soberano, eterno, devemos assumir a nossa posição, usando a autoridade delegada por Jesus Cristo para nos tornar seus ministros aqui na terra, resgatando assim o propósito original da criação do homem. Sabe qual é este propósito? O homem foi criado como ministro de Deus aqui na terra. Amém? Você é um ministro de Deus aqui na terra, desde que você tenha recebido Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, como um filho de Deus, como uma pessoa que ama a Deus, a sua palavra e que o serve de todo o coração. Fica com esse pequeno estudo, com esse ensinamento da palavra de Deus e cresça na fé. Lembre-se que você não é uma pessoa qualquer. E lembre-se que você não foi criado para estar em conflito com Deus, ou com suas criaturas, ou com os outros, e sim para ser uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus e para viver em harmonia, em união com todos. Amém? Deus seja louvado neste dia, nesta manhã, conosco, na sua vida, em tudo. O nome do Senhor seja engrandecido e glorificado através de você, através de mim, como homens e mulheres, homens e ministros de Deus aqui na terra, em nome de Jesus. Amém? Deus os abençoe ricamente.